Mas eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para nós, aqui em João, no capítulo 4. Porque aqui em João capítulo 4, nós conhecemos aí, você deve conhecer essa história, que é a história da mulher samaritana, de quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana. E deixa eu te falar aqui uma coisa. Nesse evangelho, nesse capítulo de João capítulo 4, tem muitos princípios de evangelismo para nós, ao ponto que Jesus alcançou uma pessoa. João capítulo 4. Ouça isso, Jesus alcançou uma pessoa, e por causa dessa uma pessoa, uma cidade foi salva. Olha o poder do evangelho, de sabermos evangelizar. João capítulo 4. O versículo vai ser ali a partir do primeiro mesmo, ok? João capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo, ok? Todos acharam? João capítulo 4, qualquer coisa, não está dando? Hoje o nosso computador ele está querendo ter um encontro com Deus também. Aleluia. Ele quer ir para o céu, o computador. Aleluia. João capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 42. Então eu quero que você preste atenção. É João, não é 1 João, é João, o Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto livro ali do Novo Testamento, ok? João, capítulo 4. Fechou? Isso, João 4, a partir do 1. Agora foi? Aleluia. Então vamos lá, a partir do versículo 1 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela?
Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos ouvir tua voz, Senhor. Jesus, as tuas palavras são espírito e vida. As tuas palavras são alimento para o nosso espírito e queima em nosso coração. Por isso nós clamamos nesta manhã, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, que possamos ouvir a tua voz e que possamos ver a tua mão, e que possamos ser transformados e não venhamos sair da mesma forma como chegamos aqui nessa manhã, mas que possamos ser alimentados, nutridos e transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sabe, aqui o momento onde Jesus evangelizou essa mulher, e eu quero aqui que através dessa passagem possamos tirar alguns princípios para nós, para que nós venhamos aprender a evangelizar com Jesus. E o primeiro princípio que eu quero tirar aqui para nós é que quando nós formos evangelizar, nós também temos que estar abertos, sabe para quê? Para receber da pessoa que nós vamos evangelizar. Olha só o que diz ali no versículo 7, diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos conquistar o coração das pessoas? Porque nós passamos um ar para elas, sabe de quê? Você não tem nada para me oferecer, eu é que tenho só para te oferecer. Nossa, olha, eu tenho a resposta para a sua vida, você não tem nada para me oferecer não. Só com essa atitude as pessoas se fecham. Essa pessoa está pensando que é quem? E é interessante que Jesus fez exatamente o oposto. Jesus demonstrou: olha, eu quero algo que você tem. Eu quero aqui, desfrutar de algo que você tem. Eu quero aprender contigo. Você tem algo que eu não tenho. Você tem algo para tirar água, eu não tenho. Deixa eu te falar, nós podemos aprender com todos. Uma vez eu vi que a gente pode aprender até com o diabo. Não, o diabo comete erro. Só que ele tem uma coisa, ele é muito persistente, mesmo sendo derrotado. Ele já sabe que ele é derrotado e ainda assim ele continua sendo persistente. É uma qualidade, né, do diabo. Nós podemos aprender com todos. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você chega num lugar ou com uma pessoa onde você quer levar Jesus para ela, e você se coloca se abrindo para aprender com ela e receber dela, ela se abre. Vou perguntar aqui, para a maioria aqui, a maioria aqui é português, aleluia. Chega um brasileiro para você e fala assim: vocês não sabem de nada, eu vou ensinar aqui vocês aqui, vou ensinar a falar direito, vou ensinar como é que faz arroz de verdade. Eu te pergunto, português, como é que você se sente? Dá vontade de dar um soco meio no meio do olho, né? Se lá é bom, volta para lá. É verdade ou não é? Olha aí, Por quê? Qual é a sensação? Para que isso, pai? Você está aqui na minha terra. E quer só você me ensinar? Não, não funciona assim. O português se fecha na hora, é verdade ou não é? Mas quando chega uma pessoa, fala: olha, eu estou aqui para aprender contigo. Se tem uma coisa que o português é, e é maravilhoso isso, ele é patriota. Tem orgulho da sua pátria. Eu vou te ensinar a fazer um bacalhau à Brás, né? A tomar um café de verdade, bem feito. Na hora ali, a quantidade, aprender a tomar vinho, que eu aprendi a tomar vinho aqui. Aprender a tomar vinho. Aprender a beber vinho, né? Tomar é pegar dos outros, né? Tomar é pegar dos outros. É beber vinho. O português se abre. Você está dizendo para ele: olha, eu vim aqui para aprender contigo. Quando ele se abre para te ensinar, aí depois você vem para a segunda etapa. Fala: agora que você. Mas quando precisa vir arrogante, fala: vocês não sabem de nada, vocês vão tudo para o inferno. A pessoa se fecha. Então nós temos que, essas pessoas que nós queremos alcançar para Jesus,
estou aqui para aprender contigo. Se olhar para algo que a pessoa tem, que falou, me ensina. Eu não tenho isso, me mostra como que é. E a pessoa se abre. Jesus fez isso. E a mulher se assustou. Ei, peraí, o senhor nem podia falar comigo. Falei, olha, é que eu não tenho aqui, você tem. Então sabe, a primeira coisa que nós podemos aprender com Jesus acerca do evangelismo é, quando nós fomos lá, Jesus já sabia o que ia acontecer, Jesus sabia que ela precisava ser salva, mas Jesus não chegou e falou, olha, sua vida está uma desgraça, você precisa de mim. Jesus fez isso e falou, olha, você tem algo que eu não tenho. E nisso a pessoa se abre. Uma vez eu ouvi uma história de um missionário, achei muito interessante a história dele, porque ele foi missionário lá na África, numa aldeia completamente isolada, qual ele nem sabia falar o idioma. Ele ficou lá 2 anos só aprendendo a língua e a cultura deles. Não falou de Jesus em nenhum momento. Eu vim aqui para aprender com vocês. Depois que ele aprendeu sobre a cultura deles, depois que ele aprendeu o idioma deles e tal, depois que ele conquistou essa confiança, essa abertura de falar, olha, eu quero aprender com vocês, eu quero aprender a cultura de vocês, eu quero aprender. Depois que ele conquistou isso, falou, olha, agora eu precisava contar uma coisa para vocês. Só que nisso ele já tinha conquistado os corações e eles se abriram. E ele começou a contar toda a história da Bíblia, de Gênesis até Jesus. E tem um vídeo desse documentário, eu achei fantástico. Porque ele começou, ele fez várias sessões contando a história da Bíblia desde a criação. E foi indo, até chegar em Jesus. Toda aquela aldeia, quando ele falou ali no final das sessões, que foram muitas ali, acerca de Jesus, quando morreu e ressuscitou para perdoar os pecados, a aldeia pulava. Peraí! Mas ele fez todo um processo primeiro de conquistar os corações. Primeiro ele quis receber. Primeiro ele quis aprender, para depois ele poder dar. Quantos vão entender? Sabe, essas pessoas que nós temos orado por elas, as evangelizado, nós temos falado, olha, eu estou aqui. Você sabe que você tem algo para ela, mas antes eu quero receber primeiro. Me dá de beber daquilo que você tem. Eu quero aprender contigo. Olha, eu não sei isso, você pode me ensinar? E a pessoa se abrir. E depois, no momento certo, você ir para o próximo passo. Depois que nós fazemos esse primeiro passo, que foi o que Jesus fez, aí sim nós demonstramos que nós temos algo que ela precisa. Olha só o que diz ali o versículo 10, diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Eu estou dizendo, eu estou te pedindo água e tudo, mas se você soubesse com quem está a falar, você ia pedir a mim, eu ia dar exatamente aquilo que você quer. Deixa eu te fazer uma pergunta: esse argumento de Jesus funcionou, sim ou não? Não. Jesus já chegou, só que o que acontece? Aí entra a segunda coisa: não espere que as pessoas te ouçam na primeira vez, porque nem a Jesus ouviram. Porque tem pessoas que às vezes querem falar de Jesus com uma pessoa, e a pessoa já dá uma... quero saber de... deixa estar. Quem já passou por isso? Você vai falar, a pessoa... Foi exatamente o que aconteceu. Olha só o que diz o versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar. Só faltou falar para ele: Jesus, você não está vendo que você está falando? Não está falando coisa com coisa? E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, ao qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ele está dizendo: do que o senhor está a falar? Isso não tem nada a ver, não. O senhor não tem o que tirar água. Jesus estava falando de algo espiritual, ela só entendeu de forma natural. Não entendeu na hora e resistiu à mensagem de Jesus no primeiro. Agora deixa eu te perguntar: Jesus parou por aí, sim ou não? Então, olha o processo de evangelização de Jesus. Primeiro ele fez o quê? Se abriu, pedindo para receber algo. Depois ele anunciou, segundo, ele anunciou que ele tinha algo para ela. Mas aí terceiro,
houve resistência. Nem sempre a primeira vez que nós vamos falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa vai receber de braço aberto. Não, vai ter resistência. Não, eu não acredito nada disso. É aí que entra o quarto ponto, que nós precisamos ser perseverantes, constantes. Olha só o que diz o versículo 13, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus pegou ali no ponto da mulher. Falou: olha, você tem que vir buscar água aqui toda vez, naturalmente falando. Mas a água que eu te der, espiritual, você nunca mais vai ter sede. Muito pelo contrário, você vai ser uma fonte de água. Jesus mais uma vez disse: eu realmente tenho algo que você precisa. E despertou interesse nela. Sim ou não? Olha só ali, se nós lemos ali o seguinte, no versículo 15 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Despertou interesse. Mas deixa eu te falar, só foi o interesse natural. Tem muitas pessoas que às vezes vão até, de certa forma, querer Jesus, como muitas vezes nós na célula temos isso. Como que a gente tem isso? As pessoas que pedem oração para nós, é por interesse. Olha, ora lá por mim, lá, ora pelo meu ex-marido, ora lá pela minha irmã. Por quê? É um interesse de algo que Jesus tem para oferecer. A pessoa é salva já? Não, ainda não. Mas já está demonstrando um interesse. Já é um começo. Mas aí Jesus vai mais a fundo. Porque no nosso período de evangelismo, Jesus foi fazendo um processo ali. Primeiro Jesus se abriu para a pessoa pedindo para ela receber algo. Depois Jesus mostrou que tinha algo para ela. Depois ela resistiu a primeira vez à mensagem. Depois Jesus persistiu de novo e demonstrou e criou nela um interesse. Quando esse interesse veio, aí Jesus sabe com que Jesus veio com o quê? Jesus manifestou o sobrenatural de Deus na vida dela. Porque deixa eu te falar, o evangelismo é algo sobrenatural, não pode ser natural. Que seja através de uma oração, de um toque de Deus, de uma palavra de Deus, mas algo sobrenatural tem que acontecer. Olha só o que diz ali, a partir do versículo 15, vamos dizer de novo: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Eu fico imaginando nessa hora a cara da mulher. Você não fica imaginando, não? Com a sua mentalidade religiosa. Aí nessa hora ela percebeu: opa, versículo: vejo que és profeta, vejo que és homem de Deus. Aí o interesse não virou só interesse. Ela já se abriu para receber. Por quê? Porque manifestou o sobrenatural de Deus. Então às vezes nós passamos ali o sobrenatural de Deus, o interesse, gerou o interesse no coração da pessoa, mas nós temos que ultrapassar isso. Por isso que temos buscado e orado: Senhor, me dá sensibilidade que eu possa ouvir tua voz, para que num momento como esse possamos ouvir a voz de Deus falando para nós: olha, fala para ele que ele está com aquele problema no trabalho, mas que eu estou vendo e eu posso resolver para ele. E poder falar e falar: quem te contou? Foi Deus, Deus sabe de tudo. O Pedro fala, né? Eu tenho um recado para ti. Ah, é? Agora? Amém. Eu quero dizer que Deus esteve aqui comigo e disse-me para dizer aos meus irmãos que Ele se fez presente hoje aqui connosco. Eu até estou emocionado porque tocou-me bastante. Aleluia, amém. Sabe, no nosso momento de evangelizarmos as pessoas, até demonstrar às vezes o interesse, a pessoa querer pedir uma oração e tudo,
nós devemos buscar como filhos de Deus, homens de Deus, profetas de Deus, estarmos sensíveis para, às vezes, uma palavra de Deus, uma oração, um telefonema, como eu fiz essa semana, e a pessoa pediu oração, e darmos uma palavra de Deus para a vida dela. Darmos uma palavra de Deus para a vida dela. E tocar para ver e mostrar que isso não é algo natural, isso é algo vivo, verdadeiro. É um Deus vivo, um Deus que fala. Por isso nós, essas pessoas que temos evangelizado, devemos manifestar o sobrenatural da vida deles. Porque deixa eu te falar, de natural as pessoas já estão cheias. Natural já tem. O trabalho é natural, a religiosidade é natural. O diferencial de um Deus vivo é o manifestar do sobrenatural. Às vezes você fala, não, mas às vezes Deus não me falou nada. Mas às vezes você pode fazer uma coisa. Olha, eu posso só orar para você, e você colocar a mão no ombro dela e fazer uma oração. E no final da oração a pessoa sentir algo diferente. E você falar, isso que você está sentindo é a presença de Deus. Isso é manifestar o sobrenatural de Deus. Aí você fala, eu tenho dificuldade às vezes de ouvir a voz de Deus, não sei para poder dizer. Ora pela pessoa, só coloca a mão, eu quero orar para você. E ora. E quando nós oramos, quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele vem, Ele toca. Deixa que Deus faz o resto. Mas nós temos que ser ousados a esse ponto e manifestarmos o sobrenatural de Deus. Deixa eu te falar, não importa onde você estiver, seja no carro, seja no trabalho, seja na escola, Deus ama lugares impróprios. Jesus estava no meio da rua. Jesus teve que esperar ir lá na sinagoga, ir lá no templo. Não, no meio da rua. A maioria dos que Jesus fez, tudo no meio da rua. Jesus ama lugares impróprios para fazer coisas sobrenaturais. Nós temos é que estar sensíveis ao momento, ao lugar de falar, é agora. Vou orar por ti. Às vezes pode estar lá no trabalho a Amélia, né? E chega lá o patrão, um colega. Eu estou com a dificuldade. Eu vou orar por você agora. Agora? Não pode orar lá na célula. Lá no... Também. Eu vou orar agora. É deixarmos de ser termômetro e sermos termostatos. Nós mudamos o ambiente. Nós manifestamos o sobrenatural de Deus ali onde a gente estiver. E as pessoas serem tocadas pelo sobrenatural de Deus. Quantos estão entendendo? Essa mulher foi tocada por Deus. Ela foi tocada a tal ponto que nós vemos ali no versículo 28, olha aí, no versículo 28 diz assim: enquanto a mulher deixou o seu cântaro, o que ela tinha ido fazer lá? E voltou sem água. Deixa eu te falar, a mensagem dela tocou tanto que ela esqueceu até do que ela foi fazer. E disse ali, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher tinha acabado de ser evangelizada por Jesus e foi tocada pela palavra de Deus a tal ponto que ela abriu mão daquilo que ela estava a fazer, que era buscar água, voltou à cidade dela e pregou para os homens. Sabe que naquela época o testemunho de uma mulher não era grande coisa. Que ela poderia estar escrito aqui que ela pregou para as mulheres. Não, ela pregou para os homens. Uma pregação de uma mulher salvou uma cidade. Olha só o que diz ali o versículo, a partir do versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E olha aqui para mim,
No mesmo dia, a mulher tinha acabado de receber o Evangelho de Jesus. Ela deixou o canto, voltou para a cidade. Sabe o que ela contou? O testemunho dela. Ela conhecia a Bíblia toda? Não. Sabia algum versículo de cor? Não. Tinha lido muitos livros? Fez vários cursos de treinamento de evangelismo? Sim ou não? Não. Ela só contou o quê? O testemunho dela. O que Jesus fez na vida dela. Deixa eu te falar. O que vai fazer a diferença às vezes nas pessoas que nós evangelizarmos é contar o que Jesus fez conosco. Se eu te perguntar hoje, você pudesse contar o seu testemunho, como é que você contaria o seu testemunho? O Pedro conta o testemunho dele sempre para nós, né, Pedro? E Deus fez coisas maravilhosas na vida dele, aleluia. Isso é um testemunho de vida e de salvação. Deus permitiu muitas coisas na vida dele para que hoje ele estivesse aqui. Isso é um testemunho de vida. E cada um de nós temos um testemunho de vida. Aí você fala, não, mas meu testemunho de vida é horrível. Deixa eu te falar, não existe testemunho horrível. Horrível porque tem gente que é assim, ó, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nunca fiz mal a ninguém. Hã? Mas foi? Mas ia pro inferno. Aí você fala, mas que testemunho sem graça? Não é sem graça não. Porque por mais que às vezes nós parecemos pessoas tão corretas, ainda assim nós reconhecemos, eu preciso de Deus. Então não existe testemunho ruim. O que existe é o nosso testemunho. O meu testemunho é um testemunho diferente. Eu cresci dentro da igreja. Eu falo que eu nasci na igreja e o pastor fez um parto. Brincadeira, né? Foi no hospital. Mas eu nasci num lar cristão, como algumas pessoas nasceram. Mas eu também tive a minha experiência, o meu testemunho, o meu momento de nascer de novo. Por isso, com certeza, o meu testemunho pode alcançar pessoas, pode tocar pessoas que se calhar viveram o mesmo que eu. Eu tenho muitos amigos que também foram criados na igreja, assim como eu, ou às vezes até na mesma época que eu, mas que hoje não estão mais. Em algum momento ali se perdeu. E o meu testemunho pode servir para ele. O fato é que essa mulher foi instrumento de Deus de salvação através do testemunho dela. E Jesus fez todo um processo ali de salvação onde Jesus pregou para uma mulher e uma mulher pregou para uma cidade. Imagina, num dia. E depois Jesus ficou 2 dias ali na cidade. Vamos colocar 3 dias. Em 3 dias Jesus abriu uma igreja nessa cidade samaritana. A mulher e muitos outros que creram. E tinha uma igreja ali, onde muitas pessoas foram salvas. Por causa de quê? Porque Jesus chegou ali num lugar, numa conversa informal, fez esse processo, e muitas pessoas foram salvas e creram em Jesus. Quantos querem ser usados nesses dias? Sabe, eu quero ser usado pelo Senhor, sabe? Eu creio no poder da oração e do clamor que fizemos esses 21 dias. E agora nós estamos com essas pessoas. Estamos com ela, nos abrimos para aprender com elas. Nós falamos para ela, olha, te amo muito em Jesus, quero aprender contigo, mas eu tenho algo também para você. Amo muito você, amo muito a comida que você faz, a sua família, mas eu tenho algo para ti, que você precisa muito. Você precisa de Deus na sua vida, você precisa de Deus na sua família. E podemos levar Jesus a essas pessoas, e essas pessoas a Jesus. O Espírito Santo já está trabalhando no coração dessas pessoas que nós temos orado, que nós jejuamos por elas, oramos e clamamos por elas. Deus já tem trabalhado no coração delas, e nós temos que crer nisso. Ainda que aos olhos naturais você possa não ver, mas Deus está fazendo. É que alguns falam, né? Igual o caso desse que nós falamos, né? Falou, tá acontecendo uma coisa comigo. Resposta de oração. Se a coisa está piorando é porque eu estou orando. Mas como assim? Às vezes Deus permite situações para cercar a pessoa. O Espírito Santo já está trabalhando no coração dessas pessoas para elas serem salvas. Nós temos agora que ir e nos encontrar com ela na beira do poço, para dar-lhes de beber de Jesus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.